Querido Deus, nós pedimos que o Senhor continue conosco agora ao continuarmos o nosso estudo. Ao vermos as implicações dessa luta descrita em Daniel capítulo 11 e entendermos como que esse conflito chega até os dias de hoje. Pedimos a Tua presença aqui, que o Senhor nos dê clareza de pensamento, que possamos compreender e aplicar a mensagem em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Ok, eu coloquei isso aqui no quadro, mas eu queria dizer que está na apostila também, na página 62, começando na página 62. Se vocês quiserem fazer anotações em casa, eu só coloquei os tópicos ali. Talvez eu dê alguns detalhes a mais, se você quiser anotar, está ali na apostila. O que nós vamos fazer aqui é muito simples. Nós vamos analisar algumas características da revolução, ou das revoluções, russa, francesa. E olhando as características, eu consegui distinguir dois grupos bem específicos. O primeiro grupo, você vê um ataque muito grande à lei e à soberania de Cristo. Aqui é onde você vê Faraó dizendo, quem é o Senhor que eu deixarei Israel? Eu pergunto, quem era o Senhor que estava lá, guiando como uma coluna de fogo e fazendo uma sombra quando necessário, abrindo o mar? Quem era o Senhor? Cristo. Cristo é o Senhor. E nós vamos ver amanhã que esse ataque que nós vemos na Revolução é um ataque diretamente intencionado ou focado em Cristo. Acho que alguém mencionou sobre a primeira guerra de todas, a primeira revolução de todos os tempos. Aconteceu onde? No céu. E qual que era o ataque, ou qual que era o alvo dos ataques de Satanás? Cristo. Então nós vamos ver que esse ataque, essa lei, esse ataque à lei e à soberania de Cristo é um grupo, uma característica muito fácil de identificar na Revolução. E o outro grupo, então, é um ataque à família. Ok? Na verdade, quando Deus formou o nosso mundo, ele fez duas instituições, ele criou duas instituições. A primeira delas foi a família. Uma instituição sagrada, um círculo sagrado. E a segunda instituição, a lei, o sábado. Okay? O sábado é a segunda instituição de acordo com a Bíblia e o Espírito de Profecia. Então nós vemos que as revoluções elas atacam esses dois pilares importantes do cristianismo. Alguém já ouviu falar do filme ou do livro Animal Farm? Não? É interessante, foi escrito por um inglês, A Guerra dos Bichos. O nome dele é George Orwell. A Revolução dos Bichos. Conhecem? Já viram? Algumas mãos, ok. Essa é um livro, na verdade, escrito em 1945, no ano do fim da Segunda Guerra Mundial. E esse livro ele ilustra a Revolução Russa de 1917, começando com Lenin e depois com Stalin. Só que ela ilustra de uma forma figurativa muito interessante. É uma fazenda de animais, onde os animais, os porcos, tem um filme também, os porcos, eles que comandam a revolução. Vocês sabiam que os porcos são considerados um dos animais mais inteligente que o cachorro? Pois é, os porcos é que começam essa revolução. E um dos porcos, olha só, interessante, o líder dos porcos, qual era o nome dele? Para quem viu o filme ou leu o livro. Napoleon ou Napoleão. Napoleão era o nome do porco líder. E o que eles pregavam, o que eles ensinavam é que todos os animais tinham que ser iguais.
que eles tinham que fazer uma revolução contra os homens, que os homens exploravam, os homens escravizavam eles, faziam eles trabalhar em troca de comida. Então eles fizeram uma revolução liderada pelos porcos. E nessa revolução, eles fizeram novos mandamentos, os mandamentos dos bichos, dos animais. E os mandamentos, por exemplo, um deles dizia que os animais não podiam andar em duas patas ou em dois pés, porque eles se pareceriam com os homens. Os animais não poderiam dormir nas camas dos humanos. Os animais não poderiam beber álcool. Vários mandamentos o livro conta. Mas com o passar, quando a revolução começa, tudo parece mil maravilhas. O trabalho dividido de forma igual, mas logo no começo você já começa a ver uma desigualdade. Os porcos, eles lideram, os outros animais trabalham, e os porcos ficam só no comando. E daqui a pouco eles começam a alterar os mandamentos. Começam a fazer algumas mudanças nos mandamentos, algumas alterações. Começam a usar a casa dos humanos, começam a andar em duas patas, começam a fazer negócios com os humanos. É muito interessante o livro, porque ilustra muito bem o que aconteceu durante a Revolução Russa. Então, e ali você vê as características do marxismo, que na verdade foi a base da Revolução. Para quem não sabe, Marx também se baseou muito no pensamento de Jean-Jacques Rousseau, que foi o iluminista francês. Então você vê que o pensamento francês que se origina na Revolução, ele vamos dizer assim, transferido para essa revolução em 1917 na Rússia. Por isso que nós dizemos que o Rei do Sul, ele é a França em 1798, mas quando a retaliação acontece em 1989, as características da França elas já estão mais presentes na Rússia, especialmente pós-revolução. Então, o iluminismo, nós já falamos, né, o ataque, a exaltação da razão, a abolição do culto à divindade em lugar da razão, o surgimento do termo esquerda, tudo aqui na Revolução Francesa. O batismo e a comunhão são proibidos, o dia de repouso é mudado, o grande conflito nos fala sobre isso. A igreja perde o direito à propriedade privada. Então, algumas características do ataque à soberania e à lei de Cristo. Agora, com relação à família, veja que interessante notar que uma das coisas que eles fazem, tanto na França quanto na Rússia, bem no começo da Revolução, é a descriminalização, ou seja, deixar de criminalizar, tornar livre, sem pena nenhuma, a sodomia, o homossexualismo. Então a lei dizia que entre dois adultos que consentirem, o ato da sodomia não é mais um crime. Interessante, porque veja como isso acaba refletindo nos nossos dias. A primeira lei do divórcio no Ocidente é feita em 1792 na França. A família, o casamento acaba sendo algo banal agora. Você pode casar, descasar e cada vez fica mais banal, chegando nos dias de hoje, que é simplesmente um contrato, muito fácil de você casar e descasar no outro dia. A religião banida dos currículos escolares, tanto na França quanto na Rússia, não permitem mais ensinar religião nas escolas. Um outro ponto importante que eu encontrei, ao meu ver, a cannabis, a maconha, é introduzida pela primeira vez durante a Revolução Francesa no Ocidente. A história diz que os generais de Napoleão estavam fazendo uma empreitada lá no Egito, e eles
pela questão da viagem, eles não tinham álcool suficiente, eles tomavam muito álcool, né? Então eles começaram a usar cannabis. E eles trouxeram essa cannabis para o Ocidente, na França. E interessante é que em 1844, alguns anos depois, se criou um clube chamado Le Club de Hachishisme, ou Clube do Haxixe, eu não sei como traduz, mas é estabelecido. E muitos intelectuais fizeram parte, ou começam a fazer parte desse clube. Você olha na história, assim, poetas, escritores, filósofos fazendo parte desse grupo. Feminismo, um outro ponto importante que nasce durante a Revolução Francesa, né? São conceitos e situações que nós vemos ainda presentes no nosso dia, cada vez mais. O que é o feminismo? O feminismo tem origem no iluminismo francês, foi a base da Revolução. É um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que têm como objetivo comum direitos equânimes, iguais, em uma vivência humana por meio do empoderamento feminino e da libertação de padrões patriarcais baseados em normas de gênero. Então, a libertação de padrões patriarcais. Pergunto para vocês, qual que é a base familiar constituída na Bíblia? Não é uma base patriarcal? Pois a Revolução Feminista rejeita essa base patriarcal, onde o homem é considerado o sacerdote do lar, o responsável, onde ele, isso dentro da família, dentro da igreja, ele era o responsável por oferecer os sacrifícios no tempo onde esse era o culto prestado. Tudo isso, então, é deixado de lado. Muito bem, então algumas características. Bom, é claro que nós sabemos que a Revolução ocorre em 1917 na Rússia e ela cria ou gera um sistema político que se desenvolve no que nós conhecemos o período da Guerra Fria. E o período da Guerra Fria é marcado o seu fim em 1989, ou de 89 a 91, poderia-se colocar aqui. Mas essa data de 1989, nós temos coisas importantes que acontecem. Aqui nós temos, né, a Time Magazine publicando a Santa Aliança, ou nós sabemos uma unholy, ou uma não muito santa aliança, né, entre Roma e os Estados Unidos. Nós temos um começo de uma divulgação, tá ali, ó, da Holy Alliance, um aumento da divulgação do termo a nova ordem. O que é a nova ordem, ou a nova ordem mundial? É uma nova ordem de coisas, onde o mundo agora não é um mundo bipolar. Obrigado, Gustavo. Time Magazine, The Holy Alliance. Como que Roma e os Estados Unidos trabalharam juntos para derrubar o comunismo soviético. E a partir de então, depois de Reagan, George W. Bush começa a falar dessa nova ordem mundial, dessa nova ordem das coisas, onde agora o mundo já não é um mundo bipolar, ou bipolarizado. É o mundo onde uma potência controla as outras potências. No caso, os Estados Unidos sendo essa potência militar, econômica. Lembra dos cavalos, dos cavaleiros, dos navios?
E através de embargos, e uma coisa importante que eu não coloquei aqui, mas os embargos econômicos é uma peça fundamental na destruição, pelo menos uma destruição aparente do comunismo durante o período da Guerra Fria. Várias proxy wars, várias guerras por procuração, várias. Temos a guerra na Coreia, temos guerra no Vietnã, temos Nicarágua, etc. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas guerras. Um outro ponto importante, o Gustavo falou, 29 de agosto foi quando Lúcia, obrigado. Lúcia, ela, então, vamos dizer, Fátima revela a Lúcia que a dedicação da Rússia foi aceita. Então, finalmente, então, a igreja conseguiu dedicar a Rússia a Fátima. Então, todos nós pensávamos, inclusive nós, que aqui nesse ponto, o rei do sul tinha sido derrotado. Ok? Por isso que foi explicado ontem e hoje de que algo aconteceu em dezembro de 2016 que nos mostrou que, na verdade, o rei do sul não foi derrotado em 1989. E interessante porque a própria contrafação, como o Gustavo colocou, achava que, sim, tinham aceitado, né, a dedicação da Rússia, e o rei do sul então tinha sido derrotado, e agora o mundo estava pronto para essa nova ordem, uma nova ordem mundial. E você vê a direita americana batendo muito nessa tecla pós a queda do Muro de Berlim, tentando introduzir essa nova ordem das coisas, uma ordem mais de direita do que de esquerda. Mas o que aconteceu em 2016? 2016. Rapidamente, uma recapitulação para aqueles que não conhecem a história. Abram comigo em Daniel capítulo 11, verso 40. Daniel 11, 40. E ali nós temos então essa guerra entre o norte e o sul. O final desse verso é 1989, a retaliação, onde ele entra nas suas terras, inunda e passa. No verso 41, nós temos o seguinte: entrará na terra gloriosa. Quem é a terra? O que é a terra gloriosa? Onde é a terra gloriosa? Sabemos que é os Estados Unidos, né? Então, entre o verso 40, entre 1989 e o verso 41, que é o marco do decreto dominical, é assim que Roma entra na terra gloriosa, nós temos um espaço de tempo. Mas nós não temos detalhes nenhum nessa parte do capítulo. Então, o que se descobriu em dezembro de 2016 é que se você voltar no começo do capítulo 11, usando aquele princípio de que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele ilustra o fim com o princípio, você volta no começo do capítulo e você encontra características muito interessantes. Por exemplo, você encontra no verso 16, verso 15, começando no verso 15, fala aí: o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir.
O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele, e entrará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Então você vê, no verso 16, o rei do norte entrando também na terra gloriosa. No caso, no verso 16, a Palestina. Assim como a Palestina foi a terra da liberdade, onde eles poderiam adorar de acordo com a sua própria consciência, nós aprendemos que a glória dos Estados Unidos é o quê? É a Constituição, que garante o direito à liberdade, à adoração, conforme a sua própria consciência. Mas nós sabemos que esses princípios vão ser todos lançados fora, né? Então, rapidinho, uma recapitulação. Em Daniel 11, nos primeiros versos, nós vemos essa batalha entre o norte e entre o sul, ok? Então, nós temos aquela divisão do Império Grego, seus 4 generais. Nós temos um dos generais conquistando 3 áreas geográficas e se tornando o rei do norte. Nós sabemos que o rei do norte, ele repetidamente conquista 3 áreas geográficas antes de assumir o poder. Nós vemos isso na história da Medo-Pérsia, nós vemos isso na história da Babilônia, nós vemos isso na história de Roma pagã, nós vemos isso na história de Roma papal. E nós vemos a mesma história na época do rei do norte aqui. Então nós temos Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu, Seleuco. O que acontece? Seleuco I, Nicator, ele tinha territórios ao leste de Babilônia. Depois ele conquista o oeste, ou Cassandro, e por fim ele conquista Lisímaco. Então ele conquista essas 3 áreas geográficas, se torna o rei do norte, e nós podemos marcar essa data em 281 antes de Cristo. E a Bíblia diz que ele reinaria por um tempo. Esse tempo são 35 anos. Desculpa? Os números. Ok. Duzentos e 252. 246. Ok. Então nós temos 35 anos de reinado. Esses 35 anos, nós entendemos, então, que é um símbolo dos 3 anos e meio de reinado de Roma papal, também o rei do norte. Ok? 35, 35. No fim desse reinado, há um pacto de paz, ou um tratado de paz. Lembra no verso 6, há um pacto de paz entre a filha do rei do sul, Berenice, entre o rei do sul, Ptolomeu, e o rei do norte, onde ele, então, oferece a sua filha como parte daquele pacto. Na verdade, verso 6, a aliança era de Antíoco, Teos, o rei do norte, com a filha de Ptolomeu, Filadelfo, Berenice. O tratado é feito em 552. Desculpa, 252. Tá?
No verso 7 e no verso 8 do capítulo 11, nós vemos que esse pacto de casamento não dá muito certo. E o seu irmão Ptolomeu III, Evergetes, ele ele volta, ou ele se vinga do rei do norte, porque tem muitos detalhes na história, mas acaba que o rei do norte, ou Berenice, acaba morta, acaba matando, ou Laodicea, a antiga, deixa eu voltar aqui. Laodicea, a antiga esposa do rei do norte, é colocada de lado, entra Berenice na cena, e aí, ciúmes, aquela coisa toda, Berenice acaba se vingando do antigo marido. Laodicea, obrigado, se vinga do antigo marido e acaba causando mortes e problemas, etc. E aí, o rei do sul, o seu irmão, no caso, Ptolomeu, ele vem se vingar do rei do norte. Esse tratado aqui de paz entre o sul e o norte é um paralelo do Tratado de Tolentino, em 1797, nós sabemos, uma revisão, onde Napoleão faz um tratado com Roma, um tratado de paz, e curiosamente existe um casamento nesse tratado. Napoleão, ele era supostamente para casar com Désirée, sua noiva, mas ele coloca Désirée de lado e acaba casando com Josefina, ou Josephine. Certo? Josephine, Désirée acaba se mudando para Roma junto com seu irmão. E ali em Roma há um embaixador francês chamado Dufault, ou Dufault. Napoleão tenta fazer um arranjo de casamento entre Dufault e Désirée. E olha só o curioso, porque a razão, isso eu achei interessantíssimo, a razão que Napoleão ordena Berthier entrar em Roma e levar o Papa cativeiro é porque Dufault, ele é assassinado num protesto em Roma, e isso foi, vamos dizer, a faísca, a gota d'água que fez com que Napoleão então enviasse o exército para levar o Papa em cativeiro. Interessante também é que esse rei do sul, ele tinha um título benefactor. O nome dele era Ptolomeu Evergetes, mas ele tinha um codinome Benefactor. Por quê? Porque quando ele entra no norte, ele vence Seleuco e ele traz de volta para o Egito muitos objetos preciosos, deuses antigos e objetos valiosos. E a palavra benefactor significa bom feito. Interessante é que Napoleão, ele também tem um nome parecido. Napoleão Bonaparte. Bonaparte também tem um significado de satisfação ou boa solução. Então nós temos benefactor, na verdade benefactor não é aqui, é aqui. E Bonaparte.
Então você vê 35 anos, 3 anos e meio proféticos, um tratado de paz de Tolentino, 1797, um tratado entre o norte e o sul, que envolve um casamento, Berenice e Laodícia, toda aquela confusão. Aqui você tem Désirée, Joséphine, aquela confusão também envolvendo um casamento. E aqui você tem Bonaparte levando o Papa em cativeiro, através do seu general. E aqui então você tem o rei do sul, Benefactor, Ptolomeu Benefactor, cumprindo esse mesmo papel. Ok? E aí então nós temos uma revanche. Da mesma forma que a revanche nós vemos aqui, do norte contra o sul, nós temos uma revanche em 222, onde Antíoco III Magno, vingando o seu pai, luta com Ptolomeu III e conquista o território do sul que antes pertencia a ele. Ok? A Bíblia diz ali no verso 10, abram comigo, capítulo 11, verso 10. Diz ali que ele virá apressadamente, no verso 10, inundará e passará. Notem que é a mesma linguagem que nós encontramos no verso 40, onde diz que ele entraria com cavaleiros nas suas terras, inundaria e passaria também. Então, a mesma linguagem nós encontramos no verso 10. E diz que ele levará a guerra até a sua fortaleza. O que significa isso? Que ele não chegou na sua fortaleza, mas foi até a sua fortaleza. Então, em 2016, foi entendido, baseado em Isaías capítulo 8, abram comigo lá rapidinho. Isaías capítulo 8. Nós vamos começando no verso 7. Podemos começar no verso 7. Uma profecia contra Judá. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles as águas do rio forte e impetuoso, isto é, o rei da Síria, ou o rei do norte. Com toda a sua glória subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Passará a Judá inundando-a, irá passando por ele, chegará até o pescoço e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Então as águas do rei da Síria aqui, do rei do norte, chegam até o pescoço. Por que isso é importante? Porque no capítulo 7, aqui nós temos um princípio no verso 8, que diz assim: porém a cabeça da Síria será Damasco, a cabeça de Damasco Rezim, dentro de 65 anos Efraim será quebrado e deixará de ser povo. Entretanto a cabeça de Efraim será Samaria, a cabeça de Samaria o filho de Remalias, se não credes, certamente não haveis de permanecer. Então quer dizer, a cabeça da Síria é Damasco, a sua capital. A cabeça de Damasco é Rezim, o seu rei. Da mesma forma, Efraim, a cabeça de Efraim é Samaria, sua capital, e a cabeça de Samaria é o seu rei. Então, quando nós vemos que o rei do norte, no verso 8, ele chega até o pescoço, quais são as implicações? A implicação principal aqui em 1989 é que quando o comunismo soviético cai, essa Santa Aliança, ela conseguiu inundar os países comunistas
e chegar até o pescoço. Isso nos fez entender que a cabeça não tinha sido conquistada. E quem que é a cabeça da União Soviética? A Rússia. Por isso, houve uma correção e nós entendemos então que o Rei do Sul, ele não era a União Soviética, mas ele sim é a Rússia. E as implicações disso é que a Rússia, ela ainda não foi derrotada. E é por isso que eu quis dar essa breve recapitulação, para você não ficar, aquele que não conhece essa aplicação, não ficar sem entender. Ok? E existem muitos outros detalhes que nós poderíamos falar, mas o ponto aqui é que antes de chegar ao decreto dominical, ou a conquista da Terra Gloriosa, nós podemos identificar no capítulo 11 pelo menos duas grandes batalhas. A batalha de Raf e a batalha de Paniam, que nós temos estudado. É daí que vêm esses conceitos. São essas duas batalhas que aconteceram em 217 e no ano 200. No começo do capítulo, elas fazem um paralelo com aquilo que nós estamos esperando no nosso tempo. Ok? Então, fechando o parêntese, isso é o que eu queria colocar. Agora, para finalizar essa introdução, as implicações desses conflitos, dessas características, desses ataques de Satanás no Brasil. Vamos trazer para o Brasil um pouco. E vamos ver se, de fato, o Rei do Sul ainda tem algum tipo de influência ou algum tipo de controle. Nós sabemos que na América do Sul, nós temos muitas guerras por procuração. Você tem a guerra da Nicarágua, El Salvador, guerras entre a esquerda e a direita. Agora, o interessante é que, a Jamaica também, na América Central, o interessante é que a guerra da Nicarágua foi a chamada Revolução Sandinista. Ela se refere a uma revolução popular entre 79 e 90. E foi a primeira revolução que aliou o cristianismo de libertação e o marxismo à revolução. Então aqui, nessa revolução na Nicarágua, você vê um conceito novo. Você vê um conceito que se une ao marxismo, que veio da Rússia, chamado a teologia da libertação. Okay? Isso é importante para nós entendermos. Você tem, por exemplo, Argentina, Paraguai, Uruguai, a Operação Cóndor. A Operação Cóndor foi uma operação que teve apoio dos Estados Unidos com a CIA, onde eles buscavam exterminar a esquerda ativista. Chamada também a Guerra Suja, The Dirty War. Estima-se que 30 mil argentinos desapareceram, esses ativistas de esquerda desapareceram por causa dessa Operação Cóndor, que teve uma união, uma aliança entre os Estados Unidos e a Igreja Católica na Argentina. No Brasil não foi muito diferente. O que nós temos no Brasil em 1989? Nós temos a primeira vez a redemocratização do país. Você tem as diretas já, você tem Lula da Silva representando a esquerda e você tem Fernando Collor de Mello representando a direita. Eu ouvi falar nessa última eleição
que essa eleição desse ano só é possível ser comparada à eleição de 1989 em grau de importância, em problemas, em divisões que geraram no país. Interessante que foi em 1989. Um ano depois, com a derrota de Lula, é criado o Foro de São Paulo. O que foi o Foro de São Paulo? Basicamente foi uma união dos partidos políticos de esquerda, que tem origem nas revoluções, a partir na verdade, de um seminário internacional promovido pelo Partido dos Trabalhadores PT. Então, a partir desse ano, eles começam a se organizar, a milícia, ou politicamente começam a se organizar para tentar derrubar a direita no Brasil. 1964. O que acontece em 1964? Em 1964, no Brasil, você tem o golpe de Estado. O que foi o golpe de Estado? O golpe militar. Veja que foi uma luta também entre o Norte e o Sul, dentro do nosso país. A história que não é contada nos livros é que na década de 60, a Rússia tinha interesses políticos grandes no Brasil, porque o Brasil era a potência principal na América do Sul. Um interesse muito importante, um interesse muito grande no Brasil. Então eles se infiltraram no Brasil e começaram a promover movimentos políticos de esquerda. E ali você tem a Revolução dos Bandeiras Vermelhas. O nascimento desses partidos de esquerda acontecem na década de 60, durante a Guerra Fria. A inteligência americana, junto com os conservadores da igreja, percebem esse movimento e eles fazem um golpe militar. Jânio Quadros, o Jango, era o presidente na época, e eles viam Jango como alguém ameaçador, alguém que poderia levar o Brasil à esquerda. A Rússia estava de olho no Brasil, assim como estava de olho na Argentina, assim como conseguiu conquistar Cuba e tantos outros países da América. Então você tem o golpe militar. Os militares, eles deram o golpe, ou se anteciparam dando o golpe, para evitar o golpe dos russos no país. Essa é uma história que você não encontra nos livros. Há um tempo atrás, uma senhora nos Estados Unidos me mostrou uma cartilha militar onde conta detalhes dessa história. Fascinante. O nome dela é Dona Marta. Ela me deu uma cartilha, um livreto que conta a história de uma outra visão sobre a Revolução de 64. Então veja, logo em seguida, você tem, na década seguinte, você tem um primeiro grande movimento social no Brasil. Em 1975, durante esses anos de 75 a 85, você tem a criação do MST, o Movimento Sem Terra, os Trabalhadores Sem Terra, unido com a Pastoral da Terra. E aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque o que é a Pastoral da Terra? A Pastoral da Terra é uma comissão que está vinculada à Igreja Católica. Ok? Você pode pesquisar com detalhes informações sobre a Pastoral da Terra, mas a Pastoral da Terra cria o que ela chama uma comissão de terras, que era ligada à linha missionária da CNBB,
e teria como objetivo interligar, assessorar, dinamizar os que trabalham em favor dos homens sem terra e dos trabalhadores rurais, e estabelecer ligação com outros organismos. Então você começa a ver agora uma influência da teologia da libertação, uma influência de um lado de esquerda dentro da própria igreja, porque me parece algo contraditório. Como é que a igreja, por um lado, quer derrubar o comunismo e, por outro, promove o comunismo em certos países? Como, por exemplo, nós vimos que durante a Revolução Francesa e a Revolução Russa, muitos jesuítas saíram da França perseguidos, trazendo os ideais e as ideias iluministas e foram para a Rússia, influenciando as escolas. Você pode ver, o jesuíta, durante as missões, a primeira coisa que eles tomam controle são as escolas, porque eles sabem a importância das escolas na formação da sociedade. Da onde que vem esses militantes de esquerda do nosso país hoje? Eles saem diretamente das universidades. É ali que eles são ensinados o marxismo, né? Ali que eles estudam, nos cursos superiores é que eles são formados. E essa é uma realidade nossa, né? Eu passei pela universidade aqui, eu estudei o marxismo, minha esposa, tivemos uma experiência própria no MST. Minha esposa trabalhou no Movimento Sem Terra. Nós vivenciamos isso na pele, essa conexão entre a religião e o marxismo. E eu quero sugerir a vocês que existe um elo de ligação, que é a linha liberal da igreja, ou a linha jesuíta. Eu sugiro para vocês que os jesuítas é o elo de ligação, é a ponte, porque eles são os liberais. Minha esposa trabalhou com os jesuítas aqui em Florianópolis, e eles eram extremamente liberais na sua forma de encarar a religião. Eu queria ler para vocês algumas informações sobre a repercussão dessa guerra na própria Igreja Católica. 1917, nós temos as visões de Fátima, como o Gustavo tem mostrado para nós. E dali, o que acontece dali para cá? Existe um autor, um ex-jesuíta, um ex-padre jesuíta, chamado Malachi Martin, e ele fala no seu livro O Conclave, ele fala sobre a St. Gallen Máfia, sobre isso que você está falando. Ele dá detalhes, ele fala que essa máfia trata-se de uma infiltração comunista dentro do Vaticano. Isso é um ex-jesuíta falando sobre esse St. Gallen, esse grupo que, como nós aprendemos, ajudou a eleger o Papa o Papa Francisco, por interesses particulares. Então, uma infiltração comunista dentro do Vaticano, pensamentos, ideologias marxistas. Eu tenho um tio que ele é jesuíta. Eu nunca entendi por que ele, sendo jesuíta, ele ainda assim apoiava a esquerda, sendo que os princípios católicos vão contrário à ideologia marxista. E depois de fazer essa pesquisa, as coisas começam a fazer mais sentido. Malachi Martin, ele também fala que o Papa João Paulo I foi assassinado. Ele não morreu, como dizem os livros, com um ataque cardíaco, mas ele foi assassinado sobre ordens da União Soviética. Papa João Paulo I, tá? O primeiro. Ele era um conservador também. Ele era da linha conservadora. Veja que eu sugiro que os conservadores são aqueles que acreditam em Fátima, na profeta.
Da mesma forma que nós temos conservadores e liberais dentro da nossa igreja, nós vamos chegar aqui, esse é o meu ponto final. Dentro da própria igreja católica você tem essas duas linhas, você tem os liberais e os conservadores. O Islã, também você tem as duas linhas, você tem os liberais e os conservadores. Os conservadores são aqueles que acreditam nos profetas, que tomam a Bíblia como ela se lê. O Corão, se você tomar como ele se lê, você vai ser considerado um radical, um fanático. Eu tenho trechos do Corão, e são trechos tremendos. Você vê o que o Corão diz, é um livro violento. E aqueles que querem seguir o Corão ao pé da letra, assim como nós dizemos que queremos seguir a Bíblia ao pé da letra, somos considerados radicais, fanáticos, conservadores, fundamentalistas. Da mesma forma, a igreja, a linha que acredita em Fátima, no segredo de Fátima, na profetisa, na contrafação, como foi colocado, são considerados conservadores. Então, coisas interessantes. Malachi Martin, ele fala que a ordem jesuíta ela passa por uma transformação no século XX. Eles pregam agora uma autonomia em relação ao papado, um novo conceito de igreja, um conceito marxista. A teologia, a visão teológica muda. Agora é introduzida a teologia da libertação. Libertação da opressão, libertação da escravidão, da opressão que nós vivemos aqui, vinculadas a lutas políticas de cunhos sociais, e não uma teologia da salvação. É isso que eles ensinam. E ele diz que essas ideias da teologia da libertação vêm de um camarada chamado Karl Marx, que foi inspirado ou se inspirou num filósofo iluminista chamado Jean-Jacques Rousseau. Então veja como as coisas elas se conectam. A teologia da libertação, veja. Um movimento religioso vinculado a lutas populares. Busca nas análises socialistas, especialmente no marxismo, o escopo material para suas análises sociais e econômicas. Esse movimento ganhou força nas organizações populares do campo e esteve na origem do mais importante movimento social do Brasil nos últimos 20 anos, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Então veja como a teologia da libertação ela está extremamente ligada à esquerda no Brasil. É nesse contexto que o chamado cristianismo social ganhou corpo nas pastorais operárias, organizações políticas e humanitárias, especialmente influenciadas por humanistas franceses como o padre Chardin. Esse camarada Chardin foi um grande pivô para que essas ideias chegassem aonde chegou. Veja só quem é esse jesuíta chamado Chardin, Teilhard de Chardin, você pode pesquisar. Ele influenciou profundamente o movimento da Nova Era. Então veja, um jesuíta influenciando o movimento da Nova Era. Talvez o homem mais importante, ou o maior responsável pela espiritualização da evolução. Sabem o que é a espiritualização da evolução? Dentro da universidade você tem professores ateus, voltando ao ateísmo, como o ateísmo é ligado ao espiritualismo. Esses professores ateus, eles muitas vezes espiritualizam a evolução. Ainda é o Big Bang, mas você começa a colocar conceitos espiritualistas dentro desse conceito científico, entre aspas, né, o evolucionismo.
Um camarada chamado Jeremy Grift descreveu Chardin como um visionário, um filósofo, um profeta. Eu coloquei algumas informações de como que o Papa Francisco como que ele enxerga essa teologia da libertação. Por um lado, ele se diz não muito fã da teologia da libertação, mas por outro lado, ele é extremamente favorável. Eu tenho aqui uma carta, uma entrevista que ele dá a um jornal espanhol, El País, dizendo que a teologia da libertação foi uma coisa positiva na América Latina. Veja que ela foi pela primeira vez usada na Nicarágua e depois em outras revoluções, chegando até o Brasil, obviamente. Uma carta que ele escreve nesse ano, 8 de julho de 2018, ao fundador da teologia da libertação, Gustavo Gutiérrez Merino. E ele cumprimenta Gustavo Merino pelo seu 90º aniversário. E ele diz assim: agradeço-lhe pela sua contribuição à igreja e à humanidade através do seu serviço teológico. Então, Francisco é um defensor dessa teologia da libertação. Então veja que nós saímos da França, fomos para a Rússia, fomos para a América do Sul rapidamente, vimos as revoluções e as guerras por procuração no mundo, e tem muitas outras. A Coreia até hoje, nunca foi assinado um acordo de paz entre a Coreia do Sul e Norte. Depois viemos para o Brasil, coloquei um resumo aqui sobre o que aconteceu em 2016, o entendimento que se abriu. Fomos para a Igreja Católica e vemos as repercussões na igreja dessas ideologias. E agora nos Estados Unidos, rapidamente, antes de nós fecharmos. O feminismo se torna muito presente nos Estados Unidos. Temos a religião removida dos currículos escolares, não se pode mais fazer oração. E nós estamos falando de um país protestante. Tá? Um país protestante. O aborto, agora, em muitos estados, eles chamam pro-choice, você escolhe se você quer abortar ou não. Você tem o Obamacare, que é uma reforma fiscal, basicamente de cunho social, onde agora o governo te dá subsídios para você ter um seguro de saúde. O casamento gay, ele é legalizado na nação em 2015. Agora nos Estados Unidos inteiro, é uma lei federal, legalização do casamento. Veja que as mesmas características você encontra em todas. Ela vai na França, passa pela Rússia e acaba chegando e respingando nos nossos dias. O que eles legalizaram também nos Estados Unidos? Recentemente legalizaram a maconha nos Estados Unidos, né? Na Califórnia e em outros estados também. Então você vê rapidinho as repercussões no governo americano. Apocalipse capítulo 13, verso 11. Isso é um verso que nós conhecemos muito, mas eu nunca tinha olhado nesse ângulo. Ali fala que a besta que sai da terra, que tinha 2 chifres, ela era semelhante a um cordeiro, mas ela falava como um quê? Falava como um dragão. E quem é o dragão? O diabo. Mas é só o diabo? Quem mais? Reis, governantes, aqueles que legislam. Nós vamos ler esse texto amanhã ou depois. Mas quem mais? O Egito. O Egito conecta com essa história, porque é o rei do sul. Então, quando você vê
Estados Unidos falando como um dragão, me parece que é uma fala egípcia, uma fala meio liberal, meio de esquerda. Interessante. Para nós finalizarmos, meu tempo acabou. Repercussão na igreja. Você acha que nós vimos repercussão das revoluções no mundo, na América, no Brasil, na Igreja Católica, nos Estados Unidos? Será que repercutiu na igreja também? Na nossa igreja? Veja só, já ouviram falar de um projeto chamado The One Project? Um projeto criado por adventistas progressistas. Já ouviram falar dos adventistas progressistas? A Califórnia, nos Estados Unidos, é o berço do adventismo progressista, ou chamado adventismo liberal. Os progressistas geralmente questionam uma ou mais crenças distintas da igreja, como o juízo investigativo, o remanescente, a lei dominical e a autoridade dos escritos de Ellen White. A origem dos adventistas, isso aqui é material que você pode encontrar, ok? No Google. A origem dos adventistas progressistas foi consequência, notem, da interação com outros cristãos evangélicos. Esse contato foi provocado pela necessidade de aprovar as instituições educacionais adventistas perante o governo. Como que se dá esse contato, essa interação entre os adventistas e os cristãos evangélicos? O movimento emergiu da interação com cristãos evangélicos na década de 50. O resultado desse contato foi a publicação do livro Questões sobre Doutrinas. Todos nós sabemos que esse livro, o impacto e a repercussão desse livro no meio adventista. Existe uma policy K0505, parágrafo 6, da policy, como chama policy? Não é política. É uma cláusula, obrigado. Uma cláusula no manual, o manual adventista, que diz que proíbe o trabalho sem permissão da General Conference. Ou seja, você centraliza, você coloca o kingly power, você coloca o poder tirano não seria a boa palavra, mas centralizar o poder. Todo o trabalho feito sem a permissão da Conferência Geral não é permitido. É uma cláusula no manual da igreja. Se você tem um grupo, um ministério de sustento próprio, que não tem o endorso e a permissão da Conferência Geral, você não pode, você não faz parte daquilo ali. Proibido o trabalho sem permissão. Um exemplo atual, que tem rolado nas mídias, é o que David Gates está sofrendo. David Gates é um missionário, ele tem avião, ele tem rádios, ele tem canais de televisão. Ele está sofrendo uma perseguição tremenda da Conferência Geral porque eles não permitem, eles estão pedindo, basicamente, para David Gates fechar tudo que ele tem. Fechar por 10 anos tudo que ele tem. E se adequar. Na próxima eu explico, porque o meu tempo já acabou. Outras questões. Liturgia carismática dentro da igreja. Uso de entorpecentes. Acreditem ou não, eu vivo na Califórnia, eu posso falar com autoridade. Adventistas que bebem vinho, que vão para festa,
que usam drogas, pastores e líderes da igreja que não repreendem e que por certas vezes até promovem esse tipo de estilo de vida. O liberalismo entrou, eu não preciso mencionar, porque liberalismo existe aqui no Brasil também, dentro da igreja, e eu sugiro que esse liberalismo, essas ideias liberais, feministas, inclusive de ordenação de mulheres, etc., tem origem no Rei do Sul. É um pensamento sulista, se eu poderia assim dizer. Talvez o mais atual seria a ordenação das mulheres como sacerdotisas. É um choque. Eu vi, a primeira vez que eu vi uma mulher batizar alguém, eu engoli meio no seco, assim, mas é difícil você vê que como eles levam com tanta naturalidade esse assunto. Apoio a homossexuais. A capa da revista Recorder do mês passado mostrava 2 homens, cada um empurrando o seu carrinho, rindo, e embaixo dizia assim, Living God's Love, vivendo o amor de Deus. A igreja Recorder, a literatura da igreja, como se fosse a revista adventista. Seventh Gay Adventists, filmes promovendo o homossexualismo, aceitação. É terrível o que está acontecendo no nosso meio. Ah, claro, claro. Pois é, coisa triste, né? Eu escutei que durante a promoção desse filme, um membro da igreja que teve problemas com o homossexualismo, mas que venceu o homossexualismo, se colocou de prontidão para dar um testemunho também, porque o vídeo são vários testemunhos. Mas ele queria dar um testemunho no sentido de como é possível você vencer. E infelizmente não tiveram interesse nenhum em publicar ou em entrevistar, né, esse indivíduo. Muito bem, meu tempo já acabou há muito tempo. Eu queria simplesmente acabar com esse texto. Educação, página 228. Aqui na apostila você vai encontrar na página 62. Ele diz assim, a centralização da riqueza e poder, vastas coligações para enriquecerem aos poucos que nela tomam parte, a expensas de muitos, né, à custa de muitos, as combinações entre as classes pobres para a defesa de seus interesses e reclamos, o espírito de desassossego, tumulto, matança, disseminação mundial dos mesmos ensinos que ocasionaram a Revolução Francesa. Tudo propende a envolver o mundo inteiro em uma luta semelhante àquela que convulsionou a França. Só que dessa vez não vai ser só a França. Vai ser uma batalha mundial, uma terceira guerra mundial, onde você vai poder ver o mesmo princípio que nós vemos na Revolução Francesa, que é basicamente o que nós estamos analisando e apontando para uma possível guerra, uma possível situação, confrontamento, né, entre esses 2 sujeitos de Daniel capítulo 11. Então veja que Daniel 11 é extremamente atual, se encontra nos nossos dias,
Evidentemente, o rei do sul não foi derrotado, porque nós vemos cada vez mais essas ideias e ideologias crescerem e crescerem. E em Testemunhos, volume 9, página 14, diz: o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam a profecia. Então essa é uma introdução, uma breve introdução, não muito breve, mas vamos orar então para encerrar o dia. Obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua Palavra, nós temos muita luz que emana dela, mas ao mesmo tempo temos responsabilidade pelo conhecimento que adquirimos. Nos ajuda a sermos diligentes, estudantes das Escrituras. Nos ajuda a colocar os muros do preconceito abaixo. Que as fábulas e as tradições que cobrem essas joias preciosas possam ser varridas da nossa frente e que o Senhor coloque as joias numa moldura correta, num contexto correto. E assim possamos entender o tempo em que vivemos e o trabalho de preparação que precisamos ter. Obrigado pelo capítulo 11 de Daniel. Nos revela o tempo em que vivemos, a luta entre o norte e o sul, as implicações e repercussões no mundo. Tivemos uma recente eleição aqui no Brasil, onde nós claramente vimos o país dividido entre dois extremos. Senhor, nós queremos ser aquele estandarte que os povos verão e que atrairão muitos a Ti. Ajuda-nos a cumprir o nosso papel na profecia também. Nos dê poder para viver uma vida irrepreensível diante de Ti. E ajuda-nos a crer e clamar aquela promessa de que o Senhor nos guardaria de tropeçar, nos apresentando diariamente perfeitos e irrepreensíveis diante do Teu trono e da Tua glória. Dá-nos um bom descanso, em nome de Jesus. Amém.